Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante do Hospital de Base, e pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp e da FAMERP, hoje, infelizmente, não está conosco. Por que esse programa chama Saúde e Companhia? Vocês já sabem que ele sempre tem alguém aqui na bancada para trazer informações para você cuidar melhor da tua saúde e da tua família. Hoje nós estamos realizando aqui em Rio Preto o 4º Congresso Internacional de Cirurgia. Esse congresso é um sucesso, tem 600 pessoas inscritas, nós recebemos 200 trabalhos científicos, inclusive trabalhos do Amazonas, e nós temos médicos de vários estados do país. E nós temos a honra de receber aqui hoje no programa Saúde e Companhia o Dr. Lavínio Newton Camarim. Doutor Lavínio nasceu aqui em São José do Rio Preto. Ele vai falar um pouco da sua infância, sua adolescência aqui. Depois ele mudou-se, formou-se em Catanduva em 1987, fez residência em cirurgia do aparelho digestivo em Ribeirão Preto. Sempre foi um líder. Ele sempre foi um líder desde a época de estudante, foi presidente de centro acadêmico, ele fundou o Sindicato dos Médicos em Franca, foi vereador, secretário de saúde, e hoje ele tem uma função importantíssima no estado de São Paulo, que é o presidente do CREMESP, do Conselho Regional de Medicina. Antes de nós falarmos no CREMESP, eu gostaria de perguntar, Lavínio, qual é a memória que você tem de São José do Rio Preto em tua vida? Bom, primeiro eu quero cumprimentar a todos os riopretenses, dizer que meu coração está aqui em Rio Preto. Sou cidadão também francano, mas é claro que minha família toda ainda persiste aqui em São José do Rio Preto. Então, Renato, é um prazer muito grande estar aqui. Obrigado. E a minha memória é o seguinte, eu estudei no Vitor Brito Bastos e também no Andaló, Alberto Andaló. Quer dizer, eu fiz o meu grupo, né, o ginásio na época, toda aquela parte toda nesses dois colégios. E depois saí para fazer a faculdade em Catanduva, e daí a carreira, né, a vida vai te levando para outros lados. Mas seguramente, São José do Rio Preto é uma paixão antiga, que para mim só me traz grandes recordações e belíssimas, vamos dizer assim, amizades quando eu estou nessa cidade, só e revendo, né, pessoas que eu não vejo há tanto tempo. Ô Lavínio, tem um provérbio que diz que enquanto o homem faz plano, Deus ri. Você, quando formou-se, acabou sua residência, em algum momento você pensou em voltar para Rio Preto, exercer a tua profissão aqui? Pensei. O que é que te levou para Franca? Na verdade, eu pensei. Na verdade, você sempre pensa, né, que você vai voltar para a sua terra natal. Mas é claro que os caminhos, as portas vão se abrindo em outros locais, quer dizer, de Ribeirão Preto, né, Franca me abriu a porta, aliás, as portas, porque Franca me acolheu muito bem, e você vai fazendo sua vida, quer dizer, construir minha família, né, hoje eu tenho 2 filhos, né, esposa e 2 filhos maravilhosos, e é lógico que você sempre tem ainda um afeto e ainda uma lembrança e uma vontade, eu vou te dizer. Quem sabe eu ainda venho, né, em breve, terminar a minha vida em São José do Rio Preto. Então não vai ser tão cedo, né? Porque você não vai morrer tão cedo. Então, podemos esperar sentados. Mas, Lavínio, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você acabou tua formação médica, a residência, qual foi esse momento quem te convidou para Franca? Porque, por exemplo, a minha história com Rio Preto, na realidade, ninguém me convidou para Rio Preto. Eu, quando descobri Rio Preto, liguei aqui para a faculdade e disse, olha, eu quero morar aí. Como é que foi tua ida para Franca? Foi mais ou menos assim. Na verdade, Franca estava precisando de um cirurgião à época, né? E eu tinha acabado, né? Eu estava me preparando para fazer um curso de fígado em Estrasburgo, na França. E então eu estava me preparando, e cirurgião ficando sem operar. E, de repente, aparece essa vaga em Franca. Quer dizer, parece que estava tudo mesmo se direcionando. E quando eu fui conhecer, gostei muito da cidade e
resolvi permanecer por lá, né? E minha família, meus pais, que ainda estão vivos, né? Estão morando aqui em São José do Rio Preto, me deram uma força muito grande e disse, olha, meu filho, siga a sua vida, porque realmente daqui para frente você tem que resolvê-la. E foi aí que nasceu tudo nessa... isso que você falou. Aí nós já chegamos lá, já entramos nas lutas médicas, vamos dizer assim, e aí o impulsionamento me levou até hoje estar na cidade de São Paulo, que é onde eu passo a maior parte do tempo por estar presidindo o maior Conselho Regional de Medicina desse país, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Quer dizer, uma responsabilidade muito grande, eu sei disso, por isso é que fico mais em São Paulo hoje. Ô, Lavínia, antes de nós entrarmos no conselho, eu queria fazer uma pergunta. Você e tua família são quantos? Quantos irmãos você tem? Eu tenho um irmão, meu irmão Luiz Carlos Camarim, ele mora aqui, é engenheiro e administrador de empresa, né? Ele mora aqui em São José do Rio Preto e, como eu disse, meus pais também, e tios, primos, estão todos aqui, né? Então essa realmente são minhas raízes, por isso que eu te digo, isso jamais se apagará. E parece que eu vou cruzar uma esquina e vou dar novamente de encontro com São José do Rio Preto. Por isso que eu te disse que não faz, na minha vida não tem dificuldade nenhuma e até dizer que, quem sabe, um futuro eu estarei presente novamente aqui. Viu? Diz que o bom filho... A casa torna. A casa torna. Lavínia, agora outra coisa, dentro da formação médica, nós passamos por vários momentos em decidir a especialidade. Então, eu gostaria que você, aqui tem esse programa, é assistido por jovens estudantes de medicina, eu gostaria de perguntar a você como é que você decidiu ser cirurgião e se você aconselharia a um jovem estudante de medicina fazer cirurgia. Mas isso você vai responder no próximo bloco, nós vamos para um pequeno intervalo e voltaremos rapidamente. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a honrosa presença do doutor Lavínia Newton Camarim, que é filho de Rio Preto e hoje presidente do CREMESP. E no bloco anterior eu perguntei a Lavínia como é que ele decidiu fazer cirurgia, se você está feliz com a sua especialidade e se você recomendaria essa especialidade para um jovem médico, um jovem estudante que está nos assistindo. Renato, uma pergunta interessante e quero me dirigir realmente a você, jovem médico, estudante e também aos pais, né? Medicina hoje e desde aquela época não se faz por dinheiro, tá? Nós temos que pensar realmente naquilo que nós podemos fazer em benefício do próximo, porque para ser médico
nós temos que, no mínimo, gostar de gente. E isso é muito importante. E eu escolhi a cirurgia porque eu tinha naquele momento, né, isso já há quase 30 anos atrás, eu tinha naquele momento o sentimento de que ser cirurgião significava você salvar, às vezes, uma vida na iminência da morte, porque num trauma, numa cirurgia, num sangramento intenso. Então, essas foram as características. E eu digo, olha, nessa profissão, que ela é uma profissão iluminada, né, quem decidiu por ela, tem que pensar realmente, olha, nós estamos para servir. É claro que financeiramente você vai ganhar o seu dinheiro como qualquer outro trabalhador, mas nós estamos para servir. E isso que nós temos que pensar em primeiro lugar. Lavínios, você tem uma luta a favor da classe médica histórica, né, no estado de São Paulo, em Franca, e você recebeu um título de cidadão em Franca. Por que você mereceu esse título? Bem, olha, eu posso dizer que acredito que pelo trabalho, como você disse. Hoje nós podemos dizer, e longe de nenhuma soberba, eu quero só dizer que eu posso errar, não por omissão, mas por ação. E hoje o presidente do Conselho Regional de Medicina, Renato, é um presidente que vai combater diversos problemas, e já estamos fazendo isso junto ao Ministério da Educação, junto ao Ministério da Saúde. Nós estamos combatendo sem nenhum medo, sem nenhum problema de estar confrontando, porque nós temos o sentimento de que a população está sendo desassistida e a população precisa do acolhimento. Então, eu acredito que esse tenha sido realmente um dos grandes fatores que me levaram a receber um título de cidadão francano. Lavínios, imagina o seguinte, você, com tua atividade que você tem em Franca, hoje você é presidente do Conselho Regional de Medicina, que é o maior conselho de São Paulo. Tudo que o presidente do conselho fala chega à presidência da República, chega ao Ministério. E, recentemente, você teve uma reunião com o ministro da Saúde, que eu acho que foi uma reunião política muito importante, não é? Uma ação do Conselho. Na realidade, o que foi discutido com o ministro? Qual foi a reclamação, a reivindicação do presidente do CRM frente ao ministro da Saúde? Bom, primeiramente é fazer ele entender que ele não podia ter dito aquela frase de dizer, olha, o médico finge que trabalha e nós fingimos que pagamos. Bom, posso até dizer que muita gente finge que paga. Agora, médico fingir que trabalha, nós não temos assistido isso, não é a regra nesse país. Agora, fomos até ele levar uma grande reivindicação, que fosse sensível a discutir uma política de saúde onde não mantivesse o congelamento na saúde pelos próximos 20 anos. Porque você sabe que a população cresce, a população envelhece, a tecnologia aumenta, ou seja, a saúde encarece. E o que acontece? Você congelar durante 20 anos, isso é no mínimo uma irresponsabilidade. E conversamos nessa linha. Foi uma reunião dura, protocolamos um documento, onde inclusive eu tive a oportunidade de nós entrarmos com uma ação de improbidade administrativa contra o ministro da Saúde, reivindicando inclusive o seu afastamento se ele assim persistisse. Tanto que essa ação está protocolada na PGR, né, na Procuradoria-Geral da República, e vamos ver como é que vai ser tocada. Agora, nós esperamos que a sensibilidade e o bom senso dos nossos políticos, principalmente do ministro da Saúde, independente de que partido for, né, que prevaleça, porque a população não pode ficar desassistida como está ficando em muitos hospitais, em macas, nos corredores, jogadas no chão, e muitas vezes até mesmo sem assistência, porque faltam profissionais para dar assistência. E essa ação, além de todos os fatores que você comentou, nós estamos ficando velhos. O brasileiro vive mais e isso vai aumentando realmente o custo da saúde. Mas além dessa ação que foi extremamente positiva, eu acho que a classe médica tem que mostrar que é ativa, que é proativa, não é? E isso você representa muito bem. A todo momento você na presidência tem tido uma ação que nos orgulha bastante.
Você, como presidente, vocês sugeriram algum aumento de receita para a saúde? Qual é a saída que você, como presidente, sugere para que aumente esse financiamento da saúde? Bom, primeiramente, as esferas de governo têm que cumprir as suas metas, tá? E quem tem cumprido hoje são os municípios. Os estados não têm cumprido e o Ministério da Saúde, a federação, muito menos. Hoje coloca menos de 3% na saúde, sendo que deveria colocar no mínimo 10%. Então isso é um problema que tem que ser resolvido rapidamente. Agora nós sugerimos a ele, inclusive para que ele possa resolver o problema de bolsões nesse país, que não faltam médicos, nós já temos estatística para dizer isso, tá? O que faltam, sim, locais onde médicos não chegam por falta de atrativos. E o atrativo não é só financeiro, não é nada disso. É o equipamento, são os equipamentos, são hospitais, são equipes de saúde que tem que ter. Nós sugerimos a ele que ele poderá resolver grande parte disso enfrentando um projeto de propor um plano de cargo, carreiras e salários, porque só assim você vai fixar o médico nesses bolsões que faltam atendimento ainda nesse país. Como você sabe, Lavínia, eu fiz meu doutorado na Inglaterra e o médico na Inglaterra é um funcionário público de carreira e o governo aloca onde está precisando, não é? Então, eu acho que realmente uma carreira para médico seria interessante e eu acho que melhoraria o atendimento médico, daria segurança para o médico. Mas Lavínia está aqui como presidente do CRM porque hoje ele vai encerrar o nosso congresso. Vai explicar para o jovem qual é o papel do CRM, qual é o papel do Conselho. E ele vai explicar aqui também para nós qual é o papel do Conselho Regional de Medicina perante os médicos, perante a sociedade. Mas isso ele vai explicar no próximo bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar, Clínica Lar, Medicina Preventiva, Núcleo de Atendimento Multidisciplinar e Central de Vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia. Hoje, com a presença do Dr. Lavínio, presidente do CRM aqui na bancada, e ele vai explicar agora qual é a função de um conselho regional. O que é um conselho regional de medicina? Explica para a população, por favor. Bem, na verdade, o Conselho Regional de Medicina não é um órgão de uma instituição corporativa. Ele é um órgão da sociedade. É um órgão que fiscaliza o exercício da medicina para que a sociedade seja bem atendida. Então, nós temos que ter isso em mente, tá certo? Mas é claro que nós também trabalhamos onde os médicos não têm condições de trabalho, para que eles tenham essa condição para sempre estar atendendo melhor a população. O Conselho é o único órgão capaz de fazer a cassação, Renato, de um exercício profissional. Não existe juiz. O juiz pode suspender
o teu registro de médico. Mas quem caça, quem diz, olha, você é um ex-médico, é somente os conselhos regionais e federal de medicina. Então, a função do conselho é tão grande que a população realmente, né, tem que descobrir isso e procurar, quando necessário for, para saber o que deve fazer em situações que podem estar ocorrendo com seus familiares. E também os médicos devem recorrer, principalmente, para quê? Para saber os esclarecimentos, o que o código de ética, as normatizações, porque elas sempre estão mudando, o que elas estão dizendo, para que eles não incorram em falhas éticas, porque senão podem responder processos, chegar a ter advertências, censuras e até mesmo, como eu disse, uma cassação. E é claro que quando você perde um diploma, isso tudo é algo que é vamos dizer assim, é muito ruim para a família e para o próprio profissional. Então, o Conselho Regional de Medicina é um órgão que, acima de tudo, de fiscalizador, de regulamentador e de julgador do exercício profissional, também hoje nós estamos saindo no combate para mostrar que podemos orientar, quer dizer, nós estamos na frente para orientar os profissionais para que eles não incorram em problemas éticos. Bom, Lavínia, dentro das profissões, nós temos advogados, engenheiros, nós temos médicos, os outros conselhos faz o que o conselho médico faz, por exemplo, caçar um engenheiro, caçar um advogado? Olha, até é o dever, mas eu posso te dizer que estatisticamente, e aqui não tenho nenhuma, vamos dizer, boa vontade, ou não é boa vontade, você dizer com satisfação que, olha, o ano passado nós caçamos 29 profissionais só no estado de São Paulo. Eu pergunto para você, Renato, e faço um desafio. Qual profissão que caçou 29 profissionais em um ano? É claro que não tem nenhuma. Então, se fazem o trabalho, eu não tenho dúvida que eles fazem o trabalho. Mas hoje nós estamos com um problema muito grande com algumas profissões co-irmãs, que estão tentando entrar e fazer alguns atos que não estão capacitados, mas que fazem cursos, por exemplo, de finais de semana e depois se metem a fazer procedimentos que são procedimentos médicos, que o médico levou 8.000 horas para se formar e mais 5 a 6.000 horas de residência médica para se capacitar. Então esse é um problema muito sério. É claro que nós queremos que essas profissões co-irmãs continuem trabalhando junto, porque o multiprofissionalismo é muito importante. O médico sozinho não resolve tudo e, aliás, não resolve quase nada, porque nós precisamos de outros profissionais. Agora, permitir que outros profissionais façam procedimentos e enganem a população, isso é inadmissível. E nós estamos, sim, entrando com ações judiciais contra alguns conselhos para que eles, né, não façam o que eles estão fazendo, que estão editando resoluções e falando, olha, daqui para frente eu posso fazer determinado ato. Aí você vai lá na lei deles, você vai na lei, que é lei federal, e você vê que isso não está contemplado na lei. Então, é um problema sério que eu gostaria de pedir a sensibilidade dessas outras profissões co-irmãs para que nós não entrássemos nesse desgaste. Por quê? Porque a visão é proteger a sociedade e nós não vamos nos eximir de proteger a sociedade. Isso quando ocorre uma cassação de um médico, são desvios de condutas morais, isso é exceção, porque a classe médica nós temos, felizmente, um grupo de pessoas voltada ao atendimento, voltada à qualidade de vida das pessoas, e realmente nós temos que ter essa atuação. Primeiro, de proteger o médico das falsas denúncias, né, dos absurdos que possam ocorrer. E segundo, a sociedade, eu acho que o Conselho tem esse papel fundamental de proteção da sociedade e também da classe médica. Lavínio, eu vou, com tua experiência hoje, você já está no Conselho há algum tempo e hoje como presidente,
Qual é a evolução que nesses últimos anos ocorreram no Código de Ética? Bem, eu queria só, antes de responder essa pergunta, Renato, só deixar aqui muito claro que é isso mesmo que você falou. Os médicos que são cassados, que eu citei 29 aqui, é porque realmente não tinham condições de permanecer. E aí nós poderíamos entrar até aqui numa discussão sobre a formação. Porque hoje estamos abrindo diversas faculdades e sem professores, preceptores capacitados para que o médico saia um bom médico da faculdade. Então esse é um problema muito sério. Mas a sua pergunta sobre a minha experiência... A evolução nesse Código de Ética. Claro que sim. A evolução foi principalmente na autonomia do paciente. Nós sabemos que o médico tem a sua autonomia, claro que sim, ele está lá para prestar o serviço para a população, mas hoje nós temos que discutir com o paciente todos os atos que nós vamos fazer, até para que ele possa escolher, diante dos riscos e dos benefícios, o que ele quer para ele, para a vida dele. Porque a autonomia do paciente, eu acredito que tenha sido o maior avanço que nós conseguimos nos últimos anos, como você disse. Claro que tiveram vários outros em propaganda, em publicidade, né, que a gente poderia discutir aqui, mas nós temos essa autonomia que nós acreditamos que o paciente tem que sim, ele que é responsável ou o seu responsável definir muitas das vezes pelo caminho que eles querem seguir diante de toda a exposição de um profissional capacitado que exponha a ele a sua doença e os riscos do tratamento e também dos procedimentos que serão empregados. Isso é fundamental, nós só temos direito de agir sem conversar com um paciente em uma emergência. Mas qualquer procedimento, qualquer tratamento, seja ele medicamentoso ou cirúrgico, o paciente tem que saber quais são os riscos e benefícios que ele realmente... E isso é muito importante para nós, para a classe médica e também para o paciente. Davi, nós estamos chegando no final do programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os seus conterrâneos e para os médicos de Rio Preto. Bom, eu queria deixar realmente uma mensagem para os médicos do seguinte, que olha, apesar de todos os problemas, essa ainda é uma profissão que vale a pena. Goste de seu paciente, converse com seu paciente, invista na medicina. Então isso é muito importante. E aos meus conterrâneos de Rio Preto dizer o seguinte, isso é uma cidade maravilhosa, que realmente eu posso dizer, tive a felicidade de nascer aqui em São José do Rio Preto e jamais vou perder as minhas raízes. E a você, Renato, né, pelo trabalho que você vem fazendo, sendo uma pessoa, como você disse, de fora e hoje, né, uma pessoa que trabalha tanto por Rio Preto, eu queria deixar aqui meus agradecimentos por estar dando essa oportunidade de eu estar conversando com os meus conterrâneos e mais do que isso, com os médicos que estão atuando hoje em Rio Preto e região. Um abraço a vocês e muito obrigado por me receber na casa de vocês. Amigos, chegamos ao final do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença de Dr. Lavíniu, presidente do CRM, cidadão riopretense, e foi uma honra para nós, Lavíniu, bater esse papo com você. E esperamos que todos tenham paz e saúde nessa semana. Até a próxima.